Boa tarde, a paz do Senhor, e nós vamos continuar falando do nosso assunto preferido, vamos continuar falando da palavra de Deus. Hoje nós vamos continuar falando de Ezequiel, vamos do capítulo 29 até o 31. Então o que acontece? Os capítulos 29, 30, 31 e 32, eles falam a respeito do Egito. Então são 4 capítulos de Deus falando contra o Egito. E Deus é muito claro nessas profecias e ele fala exatamente isso: eu estou contra o Egito, estou contra vocês egípcios. Então Deus é muito direto. O que acontece? Esses capítulos, eles fazem parte do que a gente chama de segunda parte do livro de Ezequiel. Então Ezequiel é dividido em 3 grandes partes. A primeira parte do 2 até o 24, onde Ezequiel profetiza contra Jerusalém, contra Judá, a respeito da queda, a respeito da ruína de Jerusalém, por causa, como consequência, de séculos de pecados. Depois vamos para a segunda parte, que é essa que nós estamos, que é do capítulo 25 até o 32. Então esses capítulos, uma parte mais curtinha do livro, eles são profecias contra as nações pagãs, as nações gentias que ficam até hoje ao redor ali de Israel. E o que Deus trata com elas? Se elas são pagãs, são gentias e, por consequência, não seguem a Deus, não seguem os estatutos de Deus. O principal tratamento de Deus contra essas nações é porque elas riram e zombaram de Israel, riram e zombaram de Jerusalém, de Judá, quando Jerusalém estava sofrendo ali o juízo de Deus. Eu até citei esse exemplo, que como aquela mãe protetora dos filhos e o filho erra, a mãe corrige esse filho. Então ninguém pode levantar a mão contra esse filho, ninguém pode rir desse filho. E a mãe fala, ele errou, mas o filho é meu, quem corrige sou eu, você não pode meter a mão. Então Deus, é como que desse jeito que Deus trata com essas nações. Nós vimos já Deus falando com os moabitas, os amonitas, o povo de Edom, contra os filisteus. E Deus trazendo juízo para esses povos, para essas nações. E tudo que Ezequiel profetizou contra essas nações, a parte física, vamos dizer assim, né, a parte histórica, ela já aconteceu. Os moabitas, os amonitas, o povo de Edom. O povo de Edom, Deus falou que ia destruir, que não sobraria nenhum nas profecias de Ezequiel. E a gente vê exatamente isso acontecendo. A cidade de Edom, onde o povo de Edom fala, eu sou cidade forte, olha como nós somos inteligentes, ninguém nos ataca porque nós construímos as nossas casas nas rochas. Edom fala muito isso. E onde é isso então? É na cidade que hoje é conhecida como Petra, que fica ali na Jordânia. E aconteceu exatamente aquilo que Deus fala, não tem hoje descendentes de Edom. A cidade dos edomitas, ela foi destruída. O que tem lá é uma cidade turística muito cara, como eu sempre falo, muito cara por sinal, mas que não tem mais aquele povo. Deus destruiu. E de Ezequiel em diante, quando todas as vezes que nós lermos sobre o povo de Edom, aí não é mais o povo descendência de sangue, vamos dizer assim, mas falando espiritualmente de povos que se levantam contra o povo de Deus. Aí é uma simbologia espiritual. Vamos ver melhor hoje isso sobre essas profecias aqui do Egito, sobre o Egito ou para o Egito. Nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica esse ano. Então nós estamos também comentando em ordem cronológica. E para entender a linha cronológica, a gente precisa situar aí as coisas de forma histórica. O que acontece quando a gente lê a Bíblia em ordem cronológica? Tem uma dificuldade, porque a gente não lê um livro de forma contínua. Ezequiel foi uma exceção,
que nós lemos ele inteiro praticamente, sem interrupção, mas na maioria das vezes nós lemos algumas profecias com alguma parte histórica. Quando chegarmos no Novo Testamento isso vai ser bem interessante, porque nós vamos ler as epístolas de Paulo misturadas ali com Atos. Fica difícil no dia a dia, dá um pouquinho mais de trabalho abrir a Bíblia em vários lugares, mas nós conseguimos entender a história, o plano da redenção que Deus nos mostra na Bíblia. A gente consegue entender de uma forma mais linear, né, ao longo do tempo. Tá? Só para explicar aí como é que a gente está fazendo a leitura da Bíblia, e aí nós vamos comentando essa leitura, dia após dia. Vamos lá então, capítulo 29. O que acontece? Então, o 29 é a primeira profecia contra o Egito, desses 4 capítulos que são só sobre o Egito. No capítulo 30, Deus fala, olha, eu vou quebrar Faraó, eu vou quebrar o braço, não vai conseguir amarrar nenhuma arma sequer para se defender, e depois eu vou quebrar outro também. Aí no 31, então, no 29, Deus faz essas acusações contra o Egito, falando o que vai acontecer e quem Deus vai usar, qual o instrumento que vai ser usado contra o Egito. E aí no 30, então, Deus fala, né, sobre quebrar os braços de Faraó. No 31, Deus fala qual que vai ser o destino do Egito. E nós vamos ver que no 31, por que o Egito está assim hoje? É o destino que Deus deu para o Egito. E aí no 32, que seria até o capítulo de amanhã, se der nós vamos falar aqui dele também, é a repercussão. É o que acontece então quando os povos ficam sabendo que o Egito foi destruído. Afinal, tudo aquilo que a gente vê hoje no Egito já existia nessa época. O Egito foi uma grande nação, poderosa, esplendorosa, e Deus então põe um basta nisso. E aí, quando os povos ficam sabendo o que Deus fez com o Egito, essa repercussão é o que é falado então no 32. E quando nós chegarmos no capítulo 32, nós vamos encerrar a segunda parte do livro de Ezequiel, que é do 25 ao 32. Conseguimos chegar no 32 hoje, que essa é a meta. Amanhã nós começamos no 33. Essa terceira parte do livro de Ezequiel é a parte mais difícil da Bíblia. É para muitos estudiosos, porque é uma parte que envolve escatologia. Quem conseguir, entender, mesmo que seja só um pouquinho de Ezequiel do 33 ao 48, vai chegar em Daniel sabendo mais de escatologia e vai conseguir entender Apocalipse também um pouco mais. Porque por Ezequiel ter sido escrito primeiro, antes de Daniel e antes do Apocalipse, ele abre então esse espaço, esse caminho para a escatologia. Quando a gente passa por Ezequiel, mesmo que a gente não consiga entender tudo, mesmo que não seja possível estudar tudo em algumas horas, mas nós vamos saber mais ao final dele e vamos conseguir entender Daniel, que vem em sequência, e depois Apocalipse, que nós vamos falar de Apocalipse lá em dezembro. Lembrando que Ezequiel é um profeta do cativeiro e Daniel também. No entanto, Ezequiel tinha o dobro da idade de Daniel quando eles foram para o cativeiro. Ezequiel foi ali na primeira turma de deportados, de cativos, lá mais ou menos 605, 606 antes de Cristo. Daniel e Ezequiel foram juntos. Só que Daniel era adolescentezinho quando foi para o cativeiro. E Ezequiel já tinha ali em torno de 30 anos. Então ele tinha o dobro de idade, cerca de 14, 15 anos a mais do que Daniel. Então eles possivelmente se conheciam, porque Ezequiel até cita Daniel, mas eles não conviveram. Primeiro, porque eram de faixas etárias diferentes, e segundo, porque Daniel foi levado para viver no palácio de Nabucodonosor. E Ezequiel não. Ezequiel não ficou morando lá, Ezequiel ficou em outro lugar. Tá? Só pra gente, assim, são perguntas de curiosidade, e já esclarecemos isso. Então, no 29, vamos ler o versículo 1. Ezequiel, ele estrutura o livro. Veja, Ezequiel é de família sacerdotal. Então,
entendemos que ele conhecia a lei do Senhor e ele tinha esse entendimento de escrever as suas profecias em ordem cronológica. Então, um dos poucos profetas que vai escrever exatamente na ordem. E ele faz algo muito interessante, que em todos os capítulos dele, ele pontua, ele marca exatamente que época que é. Então, nós conseguimos situar as profecias de Ezequiel ao longo do tempo, porque ele fala exatamente o ano, quando foi. E o ano que ele dá aqui no capítulo 29 é em relação ao cativeiro. Em relação ao cativeiro. No 10º ano, no 10º mês, aos 12 dias do mês, veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Então, essa profecia aqui, do 29, foi um pouquinho, meses ou até semanas antes da queda de Jerusalém, tá? Da tomada de Jerusalém. Não foram profecias, né? São 4 profecias, são 4 capítulos falando contra o Egito. Não foram juntas essas profecias, tá? Elas têm tempos separados. Vamos ler aqui mais o 2. Filho do homem. Então, Ezequiel lá no cativeiro, e Deus fala com ele para fazer o quê? Para virar o rosto, tá? Para onde era a nação, para quem ele ia profetizar. Filho do homem, dirige o teu rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Lá Jeremias, quando Jeremias profetizou, nós falamos sobre isso, Jeremias profetizou primeiro para o Egito, e depois para as outras nações, e por último Jeremias profetizou contra a própria Babilônia. Aqui Ezequiel é um pouquinho diferente, ele profetiza contra a Babilônia, contra outros países, e por último, que é aqui, ele profetiza então contra o Egito. Versículo 3, fala e dize, assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra ti, ó Faraó, rei do Egito, o grande dragão que jaz no meio dos teus rios e que dizes, o meu rio é meu, eu o fiz para mim. Então olha só, né, aqui é um versículo que eu falo assim, é histórico, porque aconteceu, mas aconteceu de forma parcial. Por quê? Porque essa questão do dragão aqui, ele tem sim uma simbologia espiritual e que só vai acontecer de forma plena depois, né, na vinda do Messias. Não para o arrebatamento, mas quando ele vier para reinar. E isso aqui é um dos pontos que nós vamos deixar lá para o Apocalipse. Apocalipse vai fazer o link com isso daqui. O versículo 4 ele vai falar aqui de peixes, de anzóis, e são as pessoas aí que então apoiavam o faraó, e Deus fala aqui que serão todos destruídos. Deus fala, né, tirarei do meio dos teus rios, e os peixes se apegarão às tuas escamas. Então o que é isso? Vão morrer, vão ser destruídos, e é tragédia, é fome, né? O se apegar, as escamas se apegarem aí, fala de fome. Vamos um pouquinho mais para frente. E no deserto te deixarei, versículo 5. A ti e a todo peixe dos teus rios, sobre a face do campo cairás. Não serás recolhido, nem serás ajuntado. Aos animais da terra e às aves do céu te dei por mantimento. Nós lemos ali no 26, 27 e 28 sobre Tiro. Um dos países que atacou Tiro, que Tiro tem essa simbologia que aponta para Satanás, nós falamos isso no capítulo 28 de Ezequiel, e o Egito foi uma das nações que atacou Tiro, né, de forma histórica, já aconteceu esse ataque. E aqui então, Deus traz esse juízo para o Egito, até mesmo por conta que ele deveria ter atacado, né, o Egito deveria ter atacado Tiro de uma forma mais pesada. E ele fracassou. É considerado um fracasso do Egito. Isso na história, a Bíblia apenas cita. Essa parte aqui, né, que envolve história, ela parece ser um pouco chata, enfadonha, e até para que precisa, né? E eu sempre falo assim, não precisa saber as datas.
a não ser que vai ensinar, mas precisa saber pelo menos a sequência do que Deus está fazendo, porque nos envolve. E lá em Romanos 15:4 fala que toda a Bíblia foi escrita para o nosso ensino. Para quê? Para que a nossa esperança seja avivada. A esperança do quê? A esperança de chegar na eternidade. A esperança de que Jesus já está às portas, já está vindo. Então, quando a gente lê essas profecias e vê que elas já aconteceram de forma parcial e que estão se encaminhando para um cumprimento pleno, o quanto mais nós vemos as coisas acontecendo, mais a nossa esperança cresce e fica viva, almejando para que Jesus venha logo. Essa é a esperança que nós temos que ter ao ler isso daqui. Então a gente não precisa saber as datas, os detalhes de quem atacou quem, mas nós precisamos pelo menos saber os pontos principais para poder ver que realmente as coisas estão acontecendo e tudo está se encaminhando para um desfecho. Olha o versículo 6. E todos os habitantes do Egito saberão que eu sou o Senhor, porque se tornaram um bordão de cana para a casa de Israel. Quando te tomaram pela mão, te quebraste e lhe rompestes todo o ombro, e quando se apoiaram em ti, te quebraste, tornando imóveis todos os seus lombos. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu trarei contra ti espada e separarei de ti homens e animais. Então, aqui no versículo 6, no 7, Deus começa a mostrar que o tratamento com o Egito não vai ser como com Jerusalém, que teve o cerco e a destruição veio forte. Com o Egito, Deus fala assim, olha, eu vou começar a enfraquecer aos poucos. Vai romper o ombro, vai machucar, vai dar fome. Aos poucos, eles vão ser enfraquecidos aos poucos. E aí sim, no 8, Deus fala, eis que eu trarei contra ti a espada e separarei de ti homens e animais. E a terra do Egito será assolada e deserta, e saberão que eu sou o Senhor, porquanto ele, aqui apontando esse ele é Faraó, Faraó falava, sabem que não é um faraó. Faraó é um título, como se fosse o presidente do país, como se fosse o rei. É um título. Então, era comum todos, né? Mas principalmente esse aqui, no tempo do fim de Jerusalém, falar, o rio é meu. Eu fiz o rio. Eu faço as coisas. Né? Como que dizendo, eu faço todas as coisas. Eu sou o responsável, eu que crio. Então Deus fala assim, você que faz? Então deixa eu ver o que eu vou fazer. Eu vou acabar com tudo para mostrar quem é que faz. Essa é a fala de Deus aqui, nessa passagem aqui nesse 6, aqui até o 9. E Deus vai tratar com o povo do Egito por muito tempo. Não é um cerco de 2 anos, não é um castigar de 5 anos, de 13 anos, como Tiro, nós vimos Ezequiel 27 e 28, que Tiro ficou cercada pela Babilônia por 13 anos. Jerusalém ficou cercada 16 meses. Egito vai ser 40 anos de desolação. Vamos ver aqui ao versículo 10. Portanto, eis que eu sou contra ti, contra os teus rios, e tornarei a terra do Egito em desertas e assoladas solidões, desde a torre de Sevene até os confins da Etiópia. Não passará por ela pé de homem, nem pé de animal passará por ela, nem será habitada por 40 anos. Então, 40 anos de desolação, de sem ninguém. E tornarei a terra do Egito em desolação entre as terras assoladas, e suas cidades entre as cidades desertas se tornarão em assolação por 40 anos. E espalharei os egípcios entre as nações, e os dispersarei entre as terras. Nós vimos que quando vem da Babilônia para Jerusalém, a terra, né, que vem, chega num ponto que tem uma bifurcação. E tem o lado direito aí vai para Jerusalém e o esquerdo vai para o outro lado. E ali então, por permissão de Deus, Deus fala, né, eu faço a Babilônia ir pela direita
E a Babilônia, o exército babilônico vai para Jerusalém e destrói Jerusalém primeiro. E essas nações todas, elas zombam de Jerusalém e de Judá. E o Egito, muitos judeus que ficaram em Jerusalém depois do exército babilônico ir embora, porque os pobres, os muito doentes, os muito velhos, eles ficaram em Jerusalém. A Babilônia não levou para o cativeiro. E eles ficaram, e eles se uniram lá, sob a liderança de Ismael, que depois até foi morto. Eles vão para o Egito, como que para escapar do exército da Babilônia, que ainda estava ali nas imediações de Jerusalém. Então eles vão para o Egito. E chegando lá, eles sofrem. Mas antes deles sofrerem pelo Egito, eles matam apedrejado o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, a Bíblia não fala como ele morre, mas a história dessa Bíblia fala que ele morreu apedrejado no Egito pelos próprios judeus. Porque ele chegou no Egito, eles prenderam ele, levaram ele preso em cadeias, e como que para calar o profeta. Porque profeta que é profeta não para de falar enquanto Deus não manda parar. E Deus continuou falando com Jeremias, e ele continuou profetizando no Egito. Por ele continuar profetizando, o povo judeu, o próprio povo dele, apedrejou Jeremias. Ele morreu apedrejado por continuar profetizando. Então, o que acontece? Depois que o exército babilônico destruiu Jerusalém, a Babilônia começou a atacar as nações ao redor. Porque Deus falou isso, vocês zombaram de Jerusalém, agora vocês vão ser destruídos. Então a Babilônia começa a destruir essas nações, a atacar essas nações ao redor. De todas as nações que Deus fala que vai destruir, nós vimos aqui ontem, né, no 25, nós vimos os Amonitas, Moabes, Edom. O exército babilônico foi destruindo cada nação dessas. Então de todas essas nações, aí Tiro é a que mais demora para ser destruída, porque o exército babilônico faz um cerco de 13 anos em cima de Tiro. E aí depois de tudo isso, a Babilônia então vai atacar o Egito. Então o Egito é uma das últimas nações aí a serem destruídas, a serem atacadas pelo exército da Babilônia. Versículo 13. Porém assim diz o Senhor Deus, ao fim de 40 anos, ajuntarei os egípcios dentre os povos entre os quais foram espalhados. Então, do mesmo jeito que o povo judeu foi tirado de Judá, de Jerusalém, foi espalhado em vários lugares, principalmente Babilônia, os egípcios também passaram por isso. Então, Deus fala que vai juntar novamente os egípcios. Veja, o exército babilônico foi destruído em 539. Lá naquela profecia de Daniel, nós vamos começar a ver Daniel agora, semana que vem provavelmente. Isso mesmo. Semana que vem nós vamos ver Daniel. Tem a profecia lá, e onde que Deus escreve na parede, naquela mesma noite, a Babilônia é atacada. É atacada ali. E em seguida, então, Ciro vem e toma a Babilônia, né? O Ciro se levanta na liderança do povo medo-persa e ataca então a Babilônia. E aí quando Ciro fala para os judeus que quem quiser, quando ele escreve o decreto, quem quiser voltar para Jerusalém, nesse mesmo período então, ele dá permissão também para o Egito voltar, para os egípcios, porque a Babilônia era formada por cativos, por povos de todas as nações que a Babilônia já tinha atacado. Tinha gente lá de todas as nações, ou melhor, de quase todas as nações, porque tem as nações que Deus disse que não deixaria escapar nenhum com vida, como foi o caso com Edom. Então, quando Ciro permite os judeus voltarem para Jerusalém, depois, ao final de 70 anos de cativeiro, ele também permite o Egito. Só que o Egito tinha ficado 40 anos só. Tá? Só porque, não que seja pouco, mas é porque é bem menos do que o que ficaram os judeus. Aí o 14 fala isso, né? Trarei os cativos do Egito. O 15 e o 16 continua falando sobre isso. E aí nós vamos ver aqui, versículo 16.
e não terá mais a confiança da casa de Israel, ou seja, Israel não vai mais confiar no Egito depois dessa volta. Confiança essa que me traria a memória e iniquidade de Israel quando se voltava a ele à procura de socorro. Antes saberão que eu sou o Senhor. Versículo 17. E aconteceu que no ano 27, no primeiro mês, vamos ler o versículo 1 de novo? No 10º ano. Então, entre o versículo 1 e o versículo 17, passam-se 17 anos. Muitas vezes a gente lê a Bíblia, muitas vezes, a gente lê a Bíblia e a gente não tem noção do tempo, que a gente lê na sequência, e a gente acha que as coisas aconteceram rápido, e aí a gente traz isso para a nossa vida, e nós queremos também que as coisas aconteçam rápido, queremos que a prova passe logo, que a luta passe logo, que a vitória venha. Mas se nós olharmos a história na Bíblia, a gente vai ver que as coisas não são tão rápidas como a gente quer, como a nossa ansiedade muitas vezes quer. Precisa de tempo para maturar, né? Precisa de tempo para amadurecer, precisa de tempo para avançar, precisa de tempo para a gente realmente sentir, pesar e para ser moldado. Olha só. Tem uma diferença aqui. Eu falei, Ezequiel é um dos poucos profetas que situa todas as suas profecias no tempo. Ele vai falando o tempo. Então, do 1 ao 17, passam-se 17 anos. Não era ano 10. Aqui é o ano 27. Então, 17 anos depois. No primeiro mês, ao primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez com que o seu exército prestasse um grande serviço contra Tiro. Toda a cabeça se tornou calva e se pelou todo o ombro, e não houve paga de Tiro para ele, nem para o seu exército, pelo serviço que prestou contra ela. O que acontece? O que está querendo dizer esse versículo 18, né? Não houve paga, né? Não houve pagamento para a Babilônia. Tiro era uma cidade importante, uma cidade comercial, de luxo, de muito glamour, só que ficou 13 anos sofrendo o cerco da Babilônia, porque eram fortes. Demoraram para começar a passar fome. Só que nesses 13 anos, os mercadores, os comerciantes de Tiro foram muito espertos. Eles conseguiram tirar as coisas mais valiosas. E quando a Babilônia finalmente entrou em Tiro, não tinha despojo. Não tinha mais despojo o suficiente para pagar o exército, para pagar todo, né, o despojo que a Bíblia trata assim, né, que é para dar uma recompensa para quem foi ali. E aí Deus fala no 19, portanto assim diz o Senhor Deus, eis que eu darei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a terra do Egito, como paga por eles terem destruído Tiro. Deus fala em todo tempo, em Ezequiel, e lá em Jeremias também, que Nabucodonosor, que a Babilônia é um instrumento de Deus para juízo do povo de Deus e também para juízo das nações ao redor. Então a Babilônia, ela é um instrumento e nos faz pensar o quê? Deus usa o que Ele quer, seja um animal, seja uma economia, seja uma situação, seja um político, seja aqui o rei Nabucodonosor, uma nação inteira, a Babilônia. Deus usa o que Ele quer, do jeito que Ele quer, quando Ele quer. Para quê? Para quando necessário, até mesmo corrigir o seu povo. Deus corrige através da dor, sim. A gente está vendo isso aqui, nesses livros históricos e agora nos livros proféticos. E aí Deus fala o que então? Eu vou compensar a Babilônia, porque eu usei a Babilônia como instrumento de correção. Então a terra do Egito vai ser da Babilônia, e ele levará sua multidão e tomará o seu despojo, e roubará sua presa, e isso será a paga para o seu exército. Está escrito aqui, no 19, acompanhe na sua Bíblia. Por paga do seu trabalho com que serviu contra ela, lhe dei a terra do Egito, porque trabalharam para mim, diz o Senhor Deus. Naquele dia farei brotar o poder na casa de Israel e te darei abertura de boca no meio deles e saberão que eu sou o Senhor. Este versículo 21, então, ele ainda não aconteceu, tá? Desse capítulo aqui, o 21 não aconteceu. O 21 é evento escatológico.
não brotou, casa de Deus sequer está construída em Jerusalém, ainda são ruínas, e te darei abertura de boca no meio deles, e saberão que eu sou o Senhor. Aqui fala então de reino, quando o Messias virá para reinar como o Rei dos Reis. Então, o capítulo 29, ele conta, é uma profecia que vai contar o que Deus vai fazer com o Egito. Deus vai usar o Egito para apagar a Babilônia. E aí nós vamos para o capítulo 30. E aí no capítulo 30, Deus fala então que o braço de Faraó vai ser quebrado. O que nós vemos no capítulo 30? A soberania de Deus. Capítulo 30, nós vamos ver um Deus soberano, um Deus que usa quem Ele quer, como eu acabei de falar. Deus usa o justo, Deus usa o ímpio, Deus usa a natureza, a economia, o sistema financeiro, o sistema econômico, não importa. Deus usa para quê? Em favor daqueles que Ele ama. Deus usa para corrigir, mas para corrigir por quê? Porque Ele ama. Deus usa para corrigir porque Ele nos quer com Ele na eternidade. E se nós não formos corrigidos, nós vamos se perder. Deus fala através de Jeremias e confirma aqui com Ezequiel, falando: meu povo é de dura cerviz. Então eu vou levar meu povo para o cativeiro, e aqui Ezequiel já estava no cativeiro, vou levar meu povo para o cativeiro para quê? Para quebrar o coração de pedra e transformar em coração de carne. O meu templo, a minha casa em Jerusalém foi destruída, mas eu estarei com vocês. Então a casa em Jerusalém deixa de ser o local da presença de Deus, e o local da presença de Deus passa a ser esse coração de carne. Veja, presença de Deus. Agora Deus é santo. Então também não é porque Ele não vai estar mais na casa, chamada Casa de Deus em Jerusalém, que Ele vai estar em qualquer um de nós. Ele nos aceita, Ele nos recebe, mas Ele não permite que nós continuemos do jeito que chegamos. Deus é Deus santo, perfeito. Então nós precisamos, o povo de Israel foi levado para o cativeiro para entender isso, para entender que a obediência a Deus, que santidade não é só externo, não é só cumprir com sacrifícios, mas precisa aqui dentro, intenção no coração. Vamos ver o 30? Então o 30 vai mostrar a soberania de Deus. Versículo 1. E veio a mim mais a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza e dize: assim diz o Senhor Deus, gemei, ai daquele dia. E aí esse capítulo 30, embora ele seja histórico contra o Egito, então ele está apontando para algo que aconteceu, que é o evento histórico, que é quando a Babilônia invade o Egito e destrói o Egito, mas também aponta de forma espiritual, para esse ai daquele dia, falando de grande tribulação. Porque perto está o dia do Senhor, dia nublado, o dia dos gentios ele será. E virá uma espada ao Egito, e grande dor haverá na Etiópia, quando os mortos cairão no Egito e tomarão a sua multidão e quebrar-se-ão os seus fundamentos. Etiopa, Pute, Lude, toda a mistura de gente. E Cube e os filhos da terra em aliança cairão com eles a espada. Assim diz o Senhor, também cairão os que sustentam o Egito. E a altivez da sua fortaleza cairá, desde a torre de Sevém, ali cairão a espada, diz o Senhor Deus. Então, toda essa parte, toda essa região aqui foi assolada nessa época, mais ou menos aí, 570, 568 antes de Cristo. Por quê? Vamos voltar um pouquinho. No 29:1, Ezequiel fala no 10º ano, certo? Nós sabemos lá que Jerusalém caiu no 11º ano de Zedequias, no ano de 586. No final do 29, Ezequiel fala no ano 27, então 17 anos depois. Então, se nós pensarmos, 586 menos 17, vai dar
570, 569, por aí. Então esse foi o ano que o exército da Babilônia entrou no Egito. Cumpri com isso daqui. Que aqui então tem duas conotações. O histórico que já aconteceu e o escatológico que está por acontecer. E eu creio que eu não vou estar aqui para ver isso, em nome de Jesus, porque estou rumando para o céu. Não quero ver esse negócio, né? E serão assolados, versículo 7, entre as terras assoladas, e as suas cidades estarão entre as cidades desertas, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser fogo no Egito, e forem destruídos todos os que lhe davam auxílio. Naquele tempo sairão mensageiros de diante de mim, em navios, para espantar a Etiópia descuidada, e haverá sobre eles grandes dores, como no dia do Egito, porque eis que já vem. Então, quando nós chegarmos lá em Apocalipse, no capítulo 5, no capítulo 6, daí nós vamos ver melhor essa parte aqui, sobre essa assolação, essas terras assoladas. Nós vamos costurar isso aqui lá em Apocalipse. Quando a gente fala de escatologia, é uma costura. Tem Ezequiel, aqui um pouquinho, mas nós vamos ver do 33 em diante mais. Tem Daniel, vai ter um pouco lá em Zacarias, depois em Mateus, ali 24 principalmente, e depois 2 Tessalonicenses e Apocalipse. Como Apocalipse é o grande livro de escatologia, então nós vamos fazer essa costura de escatologia lá. Por enquanto, aqui vão citar. A partir de amanhã, Ezequiel 33, a cada dia eu vou explicar, então, uma das figuras que Ezequiel coloca ali. Versículo 10. Assim diz o Senhor Deus, eu, pois, farei cessar a multidão do Egito pela mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele e com ele seu povo, os mais formidáveis das nações, serão levados para destruírem a terra, e desembainharão as suas espadas contra o Egito, e encherão a terra de mortos. Exsecarei os rios e venderei a terra, entregando-a na mão dos maus, e assolarei a terra, a sua plenitude, pela mão de estrangeiros. Versículo 13, destruirei também os ídolos e farei cessar as imagens de Nof, e não haverá mais um príncipe da terra do Egito. E na terra do Egito porei temor. Nunca mais teve rei no Egito, príncipe no Egito, do jeito que era aqui. Tá? Nunca mais. Depois que a Babilônia destruiu o Egito, né, depois desses 40 anos, que daí Ciro, que era Medo-Persa, foi lá e liberou o povo para voltar do Egito. Quando o Império Medo-Persa cai, quem assume ali depois, né, com força, foi o Império Romano. E aí, nos próximos 15 séculos, o Egito fica aí, como qualquer um. Pobre, desmantelado, em declínio. E se nós olharmos hoje, diante de tudo que o Egito já foi, hoje o Egito não é nada. Hoje o Egito vive de turismo. Volta e meia a gente vê ali os conflitos internos, o povo sofrendo. E é exatamente o cumprimento disso. O versículo 15. E derramarei o meu furor sobre sim, a força do Egito, e exterminarei a multidão de No. Esse sim do versículo 15, olha aí na sua Bíblia. Tá com letra maiúscula? É o nome de uma cidade, tá? Uma cidade era Sim, a outra era No. Que eram aí as forças do Egito, né? Essa cidade de Sim era a maior cidade aí perto aí do chamado Delta, né? Do Nilo, tá? Daquela região ali, essa era a cidade maior que tinha ali. E porei fogo no Egito, versículo 16. Sim terá grande dor, e No será fendida, e Nof terá contínuas angústias. Então são 3 cidades importantes aqui. Sim, No e Nof. 17, o 18 continua dando, né, os nomes dos lugares e o que cada cidade, o que cada lugar iria sofrer. É o versículo 19. Executarei, pois, os juízes no Egito e saberão que eu sou o Senhor. Executarei, pois, os juízos no Egito e saberão que eu sou o Senhor. Versículo 20. E aconteceu, então olha só,
Vamos situar aqui, né? Eu falei que Ezequiel é um profeta que escreve as coisas em ordem cronológica, ele situa as profecias dele. Então, ele escreve quando aconteceu. No 29, nós vimos que do versículo 1 e do versículo 17 pulam exatamente 17 anos. Aqui no 30, ele começa falando do ano que o Egito, então, foi atacado. No versículo 20, né? Então, olha só, o 30, versículo 1, né? O 1, o 2 aqui. Ele vai situando aqui no tempo. Então, o versículo 1 do 30, ele é continuidade, ele é na mesma época do 17 e do 29. Se ele não situou uma nova data, é porque continua a data da profecia anterior. Aí, quando a gente chega aqui no capítulo 30 e no versículo 20, a gente vê que Ezequiel volta um pouco no tempo. Olha só, e aconteceu que no 11º ano, então o 11º ano é o ano que Jerusalém foi atacada, porque aqui é o ano tanto do tempo de Ezequiel no cativeiro como do rei Zedequias. E aconteceu que no 11º ano, no primeiro mês, aos 7 dias do mês, veio a minha palavra do Senhor. Vocês lembram quando Jerusalém foi atacada? Tanto lá com Jeremias, né, como com Ezequiel. E Jerusalém foi atacada no 11º ano, no 4º mês, que corresponde para a gente o mês de julho. Então, em Israel, por exemplo, todo ano eles fazem um dia de luto, que é o dia que Jerusalém foi atacada. Tem esse luto, eles fazem esse luto até hoje. 2000, quase 600 anos depois, né? 600 e um pouquinho já, né? Então, 3 meses antes de Jerusalém ser atacada. Vamos ver o que Deus vai falar. Filho do homem, eu quebrei o braço de Faraó, rei do Egito. E eis que não lhe aplicarão emplastos, nem lhe porão ligaduras para o atar, para o fortalecer, para que pegue a espada. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra o Faraó, rei do Egito, e quebrarei os seus braços, tanto o forte como aquele que já está quebrado, e farei que a espada caia de sua mão, e espalharei os egípcios entre as nações, e os dispersarei entre as terras. Isso aconteceu, de fato. E fortalecerei os braços do rei de Babilônia, e porei minha espada na sua mão, mas quebrarei os braços do Faraó, e diante dele gemerá com os gemidos dos feridos de morte. E eu fortalecerei os braços do rei da Babilônia, e os braços do Faraó cairão, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver posto a minha espada na mão do rei da Babilônia. E aí vamos para o 31. O 31, embora seja ainda contra o Egito, mas vai focar mais contra Faraó. Vamos lá. E aconteceu no 11º ano, no 3º mês. Então já andou 2 meses aqui. E exatamente 2 meses aí antes da queda de Jerusalém. Filho do homem, diz ao Faraó, rei do Egito, e a sua multidão, a quem é semelhante na tua grandeza? Por quê? Porque o povo do Egito, o Faraó, se achava o grande, né? O grande. Eis que a Síria já tinha sido destruída. Era um cedro no Líbano, de ramos formosos, de sombrosa ramagem e de elevada altura, e a sua copa estava entre os ramos espessos. As águas o fizeram crescer, o abismo o exaltou, os seus rios corriam ao redor da sua plantação, e ela enviava os seus regatos a todas as árvores do campo. Então aqui Deus falando da Assíria, falando de impérios como grandes árvores, né? Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo. Então a Assíria se elevou sobre os outros impérios, sobre as outras nações. Em seus ramos se aninhavam todas as aves do céu. Então Deus compara a Assíria com uma grande árvore, dizendo que ela se destacou diante das outras árvores, ou seja, diante dos outros povos. E Deus fala, era frondoso, era belo, era grande, era extenso, os seus galhos alcançavam tudo, mas os seus cedros não podiam escurecer o jardim de Deus. As faias não eram semelhantes aos seus ramos. Aí Deus vai falando aqui no 8.
nenhuma árvore no jardim de Deus foi semelhante a ele em sua formosura. Então a Assíria realmente foi bela. Aí 9, formoso o fiz com a multidão dos seus ramos. Então Deus vai falando aqui e comparando e lembrando para o Egito como a Síria tinha sido grande e como a Síria tinha sido formosa e tinha sido majestosa. E aí Deus fala, né? Te elevou em estatura, ficou grande, ficou grossa, ficou forte, mas, né, olha só, eu entregarei na mão do mais poderoso dos pagãos. E quem era o mais poderoso ali? Nabucodonosor. Nabucodonosor que destruiu a Assíria. Antes do Império Babilônico, era o Império da Assíria que dominava. Babilônia destruiu a Síria. Mas como é que Babilônia destruiu a Síria? Com a ajuda do Egito na época, em 612. E aí Deus fala aqui agora, olha, Nabucodonosor, né? O Império Babilônico ficou mais forte, eles vêm para te destruir. Do jeito que fizeram com a Síria, vão fazer agora com o Egito. E aí nós vemos então Deus falando isso aqui nesse capítulo 31, trazendo a glória da Assíria para mostrar para o povo do Egito o que ia acontecer com eles também. Então Deus fala, a Assíria foi quebrantada, foi quebrada, foi destruída. O Egito vai acontecer a mesma coisa. E Deus aponta 3 pontos ali do Egito: orgulho, soberba e impiedade. E Deus fala, eu vou destruir, eu vou quebrar essas 3 características suas: o orgulho, a soberba e a impiedade. Então, eu queria fazer o 32 hoje, mas eu vou deixar para amanhã. Dentro do plano mesmo, vou cumprir. Mas eu quero trazer o seguinte, né? Por que eu falo soberba e orgulho? Qual que é a diferença do orgulho e da soberba? A soberba, embora a gente possa até olhar no dicionário e achar que é parecido, a soberba é fácil de ver, porque ela acaba se demonstrando no que Deus chama de dura serviço. A cabeça erguida que não dobra o pescoço, que não se humilha, que não abaixa a cabeça. A soberba os outros veem. Os outros veem a soberba em nós. A soberba é possível de ver. Ela tem algo externo que dá para ver, mas o orgulho não. O orgulho somente Deus vê no coração. E Deus fala aqui para o Egito, olha, do jeito que aconteceu com a Síria, é o que também vai acontecer com vocês. E os versículos 16, 17 e 18, eles aconteceram de forma histórica, mas eles também têm ali algo parcial ainda para acontecer de escatologia. Ao som da queda fiz tremer as nações, quando os fiz descer ao inferno, com os que descem ao abismo, e todas as árvores do Éden escolhidas e os melhores do Líbano. Então, Deus decretando que os impérios todos, né, falando ali das árvores escolhidas, então todos os impérios iriam para o mesmo lugar, iriam se acabar. Deus iria assolar os impérios, inclusive o Egito, colocando aqui o Egito junto. A quem, pois, é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? Todavia descerás com as árvores do Éden ao profundo da terra, entre os incircuncisos jazerás. Este é Faraó e toda a sua multidão. Então Deus pergunta, quem é semelhante? Porque Faraó se colocava como diferente, como o melhor, como o superior. E aí Deus fala, você vai descer junto com todas as outras árvores. Você vai para o mesmo lugar. Ou seja, você é comum, você é igual com todo mundo. E Faraó morreu sem honra. Esse daqui morreu sem honra, sem prestígio nenhum. E a história extra-bíblica fala que o Faraó desse tempo aqui, que foi o último Faraó, morreu estrangulado. Está o juízo de Deus em cima dele. E assim nós encerramos esses 3 capítulos que fala aí do Egito, e a gente pode olhar hoje para a nação do Egito
e ela nunca mais foi a mesma que ela já tinha sido, porque Deus tirou todo o esplendor do Egito. Nunca mais teve Faraó, nunca mais teve o apogeu que teve até aqui, porque é o juízo de Deus. Deus fala claramente aqui no 30 e no 31 que nunca mais voltará a ser o que era. Para nós aprendermos que Deus realmente trata. Mas tem uma promessa muito rica aqui, que Deus falando, eu cuido dos meus. Se eu falo que eu cuido é porque eu cuido. E eu trato com aqueles que se levantarem contra o meu povo, que se levantam contra o meu povo. Amém? Fiquem com Deus. Gratidão a todos pela companhia. Deus abençoe.